Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um conjunto de 17 metas globais estabelecidas em 2015 pelas Nações Unidas como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos foram estabelecidos para abordar questões mundialmente relevantes, como a pobreza, a fome, a saúde, a educação, entre outros. Uma vez que os objetivos foram criados pela ONU, todos os países membros das Nações Unidas possuem a obrigação de seguir essas metas, responsabilizando-se pela adaptação desses objetivos à realidade interna, com o desenvolvimento de estratégias e planos de ação para alcançar essas metas. A ODS número 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, tem como principais objetivos acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Tendo isso em mente, a ODS foi dividida em 5 metas a serem alcançadas até 2030. A primeira meta consiste em acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. A segunda meta consiste em acabar com todas as formas de desnutrição e atender às necessidades nutricionais de meninas e adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas. A terceira consiste em dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, entre outros recursos. Por sua vez, a quarta meta consiste em garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção. E por fim, a quinta meta consiste em manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens. A China e Bangladesh são países que implementaram medidas efetivas que, de fato, alcançaram resultados expressivos para cumprir as metas da ODS 2. A China implementou políticas e programas para aumentar a produção de alimentos e garantir o abastecimento para sua vasta população, bem como desenvolveu programas de segurança alimentar que visam garantir amplo acesso aos alimentos. Isso inclui a regulamentação da segurança desse sustento e o monitoramento rigoroso de sua qualidade. Já Bangladesh realizou programas de assistência alimentar para populações vulneráveis e de baixa renda, como o Vulnerable Group Development e o Food for Education. Bom dia, o meu nome é Giovanni Bianchi e vou explicar um pouco de como o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, vem sendo aplicado no Brasil. Segundo o último relatório das Nações Unidas, relatório FAO de 2022, no Brasil em torno de 21,1 milhões de pessoas passam por insegurança alimentar grave, isto é, não têm certeza de quando será a sua próxima refeição. Temos que essas pessoas situam-se especialmente no Nordeste e em áreas rurais do país. No ODS 2, a agricultura sustentável foi colocada junto à fome, pois pode ser uma solução para ela. Segundo a economia do desenvolvimento, uma nação pode se industrializar depois que suprir a necessidade de consumo da sua população. De forma grossa, a gente pode falar que as pessoas só têm disponibilidade para trabalhar e estudar depois que têm a sua energia, o seu consumo realizado. Com vistas a isso, o Brasil, já desde 2013, vem realizando o Plano ABC, isto é, um plano em que muitas medidas são incorporadas à agricultura com vistas à sua sustentabilidade. Nós temos, por exemplo, no relatório IPEA, que tecnologias e práticas sustentáveis atingiram 154% do país desde que esse plano foi lançado, com vistas então a mitigar a fome. A ODS 12 da ONU visa o consumo e produção responsáveis e é fundamental para o desenvolvimento econômico e sustentável do planeta. O Objetivo 12 tem como principal meta a transformação nas formas de consumo e produção de recursos naturais e energéticos através da redução, reciclagem e reutilização de resíduos. O Objetivo 12 da ONU tem diversas metas, porém, dentre elas, as principais são alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, assim como reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial. Também diminuir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção,
redução, reciclagem e o reuso, assim como incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais que produzem grandes quantidades de resíduos. Dando continuidade às ótimas apresentações dos meus colegas, né, vou falar sobre um panorama geral da ODS 12, né, produção e consumo sustentáveis no mundo afora, né, quais países estão mais à frente e tudo mais, né, como eles implementam essa ODS, né. E é isso. Em todo o mundo, diversos países que têm se empenhado na implementação da ODS 12, adotando práticas, políticas, leis e tudo mais, né, que promovem a produção e consumo sustentáveis, a gente pode destacar, principalmente, né, quando falamos de ODS em geral, a Suécia, a Dinamarca, o Japão, a Noruega e tudo mais, né, esses países desenvolvidos, né, que não têm um território tão imenso, né, como o Brasil, mas eles são líderes nessa questão. A Suécia também ela é frequentemente apontada como líder, principalmente nas práticas sustentáveis de produção e consumo, pois o país tem uma forte cultura de reciclagem e é comprometido em reduzir desperdício, né? Tornando um ótimo exemplo, né, na questão de resíduos e estímulo ao consumo consciente, né? Já a Dinamarca ela tem um exemplo principalmente na eficiência energética, né? E a produção de energia a partir de fontes renováveis e tudo mais. O seu compromisso com a energia também limpa, sustentável, né? Modalidades diferentes de energia, né? Coloca como uma das pioneiras na questão de emissão de baixo carbono, né? Além do mais, também o Japão, ele é um país que tem uma cultura de reciclagem bem desenvolvida, pois a utilização da tecnologia e tudo mais auxilia nesse processo. Já a Noruega, ela tem conhecimento ali da mobilidade sustentável, né? Com incentivos para veículos elétricos e transportes públicos eficientes, né? E no mais, esses são os países que se destacam na questão de ter o implemento dessa ODS totalmente, né? Vou resumir 4 iniciativas e esforços que o Brasil tenta para aplicar essa ODS. O primeiro deles é a política de legislação. O país tem implementado políticas de leis voltadas para a sustentabilidade e gestão dos recursos naturais. Existem regulamentações para a redução do desperdício, políticas de reciclagem e leis ambientais que visam minimizar o impacto ambiental da produção. Um exemplo disso é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela foi promulgada em 2010. Ela estabeleceu metas para a gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos, incluindo ações de redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada do lixo. A segunda é a promoção da conscientização, a campanhas de conscientização e educação pública sobre práticas de consumo responsável, reciclagem, reutilização e redução de desperdícios. As campanhas têm como objetivo envolver a população e as empresas em busca por um consumo mais consciente. A terceira são as iniciativas de empresas. Muitas empresas brasileiras têm adotado práticas mais sustentáveis em suas operações, como a redução de resíduos, o uso de energias renováveis, a certificação de produtos sustentáveis e a implementação de cadeias de suprimentos mais responsáveis. A quarta e última é o incentivo à produção sustentável. São programas governamentais de incentivos fiscais que estão sendo implementados para encorajar a produção sustentável, incluindo o apoio a práticas agrícolas mais sustentáveis, o desenvolvimento de energias renováveis e a promoção de tecnologias limpas.